Olá, majestades! Meu nome é Janaína Monário. Estamos de volta em mais um episódio da Noite pro Dia. Hoje com uma convidada muito especial, Cássia Mercante, psicóloga, hipnoterapeuta, e vai bater um papo muito bacana com a gente aqui sobre autoconhecimento, gestão emocional, hipnose. Então, nos segue já nas redes sociais, TV SB Notícias, no YouTube, já compartilha esse link, assiste até o final, dá o seu joinha e compartilha esse vídeo. Olá, Cássia, tudo bem? Tudo, e você, Janaína, como está? Tudo bem, graças a Deus. Cássia, por que psicologia? Na realidade, eu vou começar antes disso. Eu trabalhava na área de informática, minha primeira formação é informática. Trabalhei durante 15 anos nessa área. E nos últimos 6 anos eu havia sido demitida da empresa, né? E eu fazia terapia na época. E eu falava assim, eu não quero voltar a trabalhar na área de informática. Isso não me agrega em nada, eu não quero mais... Você fazia terapia por conta do trabalho ou por outras questões emocionais? Porque eu entrei numa crise depressiva nessa época e fui fazer a terapia. E daí, como eu falava para ele, eu não quero voltar para a área de informática, ele falou, vamos fazer um teste de orientação vocacional em você. Quem sabe você está na área errada. E quando ele fez, deu na área de humanas. E ele me incentivou, esse psicólogo, que é falecido hoje, a fazer a psicologia. E ele falava, eu vou te dar todo o suporte depois disso. Eu vou ajudar você com emprestando minha sala para você fazer os atendimentos, você vem morar aqui em São Paulo, eu vou dar supervisão, eu vou passando os clientes para você. Só que ele faleceu 1 ano antes de eu me formar. Tá? Mas assim, ele me ajudou muito nesse período, porque daí eu fiquei em terapia, eu ia lá de vez em quando, não por causa da depressão que eu tive naquela época, mas porque ele me ajudava, ele me orientava, então eu continuei fazendo o processo terapêutico até ele falecer. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Então daí, nessa época, eu prestei o vestibular, sem estudar, porque eu falava assim, se tiver que ser, eu vou passar. Eu sabia, português e matemática eu sempre fui muito tranquila, inglês dava para quebrar o galho, as matérias mais assim, eu falei, deixa para lá, vai ter que acontecer. E eu lia muito. E Você foi o morava que me onde ajudou. nessa época? Eu morava aqui em Santa Bárbara, eu sempre morei aqui. E daí eu trabalhava em Campinas na época, trabalhava na antiga Telebrás. E o terapeuta era em São Paulo? São Paulo. Mas eu ia assim, tipo, uma vez ao mês por conta do trabalho, que eu não podia ficar faltando. E daí eu acabei prestando vestibular e eu passei. E daí eu falei, bom, é pra ser, né? E quando eu comecei o curso, eu me apaixonei. E daí eu falei, é essa área que eu quero pra minha vida. Do autoconhecimento, até porque dentro das aulas você já começa a se enxergar melhor, né? Sim. E foi nesses 5 anos e meio da faculdade que eu falei, não, é isso que eu quero. Eu queria muito, desde o começo, trabalhar só na área clínica, mas daí a área clínica é muito instável a princípio, principalmente quando você não é muito conhecida, né? Mas eu tive uma ajuda muito grande. O Dr. Luciano, na época, que era o psicólogo que eu fazia terapia, ele faleceu, mas aqui eu encontrei outro anjo, que era a irmã Idênia, que me ajudou muito no começo, porque ela era psicóloga, então ela me alugava a sala por um valor mais baixo, ela me dava supervisão. Daqui mesmo, de Santa Bárbara. Isso. E daí eu comecei aí, ela passava alguns pacientes para que eu pudesse atender, e aí eu fui crescendo, e daí trabalhei com o programa de saúde da família, já trabalhei na clínica de hemodiálise, já trabalhei como psicotécnico do Detran, e agora eu estou só como psicóloga e hipnoterapeuta. Cássia, uma dúvida, né? Por que você foi buscar um psicólogo, por exemplo, lá em São Paulo? Na época era mais difícil para cá? Na realidade, a gente não conhecia ninguém. E minha mãe tratava com ele lá em São Paulo, tá? Então, na época era aquela coisa, né? Vai passar com psicólogo? Quem é essa pessoa? A gente não tinha o conhecimento, minha mãe também não tinha. E daí, como ela já o conhecia, ela falava só se for lá, porque lá eu conheço e eu sei que ele não vai fazer nada. Tinha aquele misticismo lá atrás também, né? Porque isso faz bastante tempo, né? E então, ela também, por confiança nele, ela disse, só se for com ele. E eu acabei indo para lá. Entendi.
Aí ela terminou o tratamento dela e você começou. Isso, e eu comecei o meu. E foi muito bom, porque ele era uma pessoa fantástica. E qual foi a diferença que esse tratamento fez na sua vida, assim? Eu aprendi a dizer não, coisa que eu não fazia, né? Eu tinha muita dificuldade em dizer não, era sempre aceitar tudo que os outros falavam, né? Melhorei muito minha autoestima, que na época estava bem baixa por conta de um relacionamento que eu tinha tido e a forma como terminou. E isso fez com que eu me conhecesse melhor, né? Então, quando eu fui para o curso de psicologia, aquilo me encantou de verdade, porque da mesma forma que me ajudou, eu poderia também estar ajudando outras pessoas, né? E daí, esse da noite para o dia da Cássia levaram quantos anos? Na realidade, foram os 5 anos e meio que eu fiquei lá, porque eu tinha mal começado a terapia, eu tinha acabado de perder o emprego. Então, os 5 anos e meio da época da faculdade. Mas hoje faz quanto tempo você 27. 27 anos. 27 anos como psicóloga. E há 7 como hipnoterapeuta. Não, porque eu pergunto porque hoje em dia as coisas estão muito rápidas, né? Muito avançadas, principalmente assim, a juventude, essa geração de hoje é muito imediatista, né? Sim. Então, a gente vê em todas as profissões isso, não só na psicologia ou nessas áreas mais novas, mas em todas, né? O pessoal começa a fazer alguma coisinha, já quer, já acha que vai ser da noite para o dia, né? Sim. Então, hoje mesmo tem cursos de terapias, né? Tem cursos de terapeutas que a pessoa começa hoje e já começa a atender amanhã, né? Sim. Então, isso impacta na sua profissão diretamente? Olha, eu acho assim, tem espaço para todo mundo. Então, eu nunca tive essa preocupação de dizer assim, tem mais uma pessoa que faz a mesma coisa que eu. Sim. Tá, eu acho que tem que haver a identificação com a pessoa. Quando você tem a empatia pela pessoa que está te atendendo, a terapia flui. Se não há essa empatia, isso não acontece. Sim. Eu mesma já cheguei a dispensar alguns pacientes porque eu via que a terapia não fluía. E eu falei, procura outra pessoa, talvez você tenha uma empatia maior pela pessoa, você consiga se abrir mais, porque eu tô vendo que aqui a coisa não tá fluindo. Identificação, né? Então assim, eu acho que isso é muito de cada um. E até pelo método, né? Também. Pela abordagem. Sim, porque eu trabalho com abordagem analítica, né? Então, tem gente que prefere a comportamental. Eu falo assim, eu trabalho com abordagem analítica, mas a gente nunca tá fechado numa abordagem só. Porque dependendo da situação, né? Você tem que transitar por todas as outras. Né? Depende do que você está trabalhando com a pessoa. Então, eu acho isso também muito bom na psicologia, porque você, assim, pode usar várias ferramentas e ajudar as pessoas dessa forma, né? Eu gosto bastante da comportamental, então eu sou suspeita, mas você, com todo o seu conhecimento, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para o pessoal também a diferença da analítica para a comportamental, para o pessoal entender também. Porque às vezes pensa, fui numa psicóloga e não gostei, às vezes você não gostou só da abordagem dela. Sim. Né? Na realidade, o que eu entendo a comportamental é assim, ela vai muito direto naquele momento, naquela situação. E eu, particularmente, com a linha analítica, eu acho que assim, você precisa conhecer o todo da pessoa para você saber o porquê que está acontecendo aquilo. Então, antes de começar qualquer terapia, numa primeira entrevista, numa primeira consulta, eu vou fazer o quê? Eu vou conhecer essa pessoa desde a infância, tudo aquilo que ela traz, certo? Então, eu não vou direto no foco. Entendi. Porque eu acho que a pessoa é um todo, então ela não é aquele momento. Aquele momento é reflexo do que ela já viveu. E eu vejo isso agora com o trabalho na hipnoterapia, né? Que, na realidade, aquilo que você tem hoje era a gotinha que faltava para encher seu copo. Todo o problema está lá atrás na sua infância. E como eu falei dessa questão do imediatismo, às vezes a pessoa chega com um problema, sei lá, às vezes de relacionamento, às vezes profissional, mas ela quer falar do problema. Sim. E aí você começa a puxar lá da infância, isso pode ser uma frustração no processo? Pode ser, mas assim, eu deixo sempre a pessoa falar. Num primeiro momento, ela vai falar tudo, o que ela veio procurar. Porque assim, se eu fizer isso, claro que ela vai embora na mesma hora. Então, o que eu faço? Eu deixo algumas consultas onde ela vai estar
falando aquilo que ela tem necessidade e eu vou fazendo já as intervenções necessárias, porém, ao longo da terapia, eu volto questionando as outras coisas, porque naquele momento ela precisa falar daquilo que incomoda. Então, eu vou ouvi-la e vou fazer as intervenções. Mas assim, ao longo do tempo, eu vou questionando outras coisas, relacionamento de pai, com mãe, com irmãos, os relacionamentos anteriores, como que funcionou, que jeito que ela era. Porque daí, assim, eu consigo montar a história do paciente na minha cabeça, né? Sim, com certeza. Ô, Cássia, e quando eu falo também, assim, do que impacta para você, né, ou para psicólogos, terapeutas consolidados no mercado já há anos, essa questão dos cursinhos rápidos, do pessoal que acaba poluindo um pouquinho a profissão, né? Eu vejo que muitas vezes pode afetar um pouquinho na credibilidade, né? Às vezes, assim como aconteceu com o coaching, com algumas outras profissões, propriamente o hipnoterapeuta, né? A hipnose traz alguns estigmas, assim, de charlatanismo, alguma coisa assim, porque ocorreu lá, assim como o coaching também. A pessoa fala que é coach, né? Sim. E tem profissionais sérios, né, que trabalham com isso, assim como terapeutas também, muito sérios, que já trabalham há muitos anos na área, mas aí chegam essas pessoas que muitas vezes não têm essa habilidade e não têm essa responsabilidade também com a profissão, com o processo, que acaba, eu acho que afetando muitas vezes na credibilidade tanto do processo como da própria profissão mesmo, né? Isso existe bastante, porque hoje em dia o pessoal acha que assim, eu fiz um cursinho de 3, 4 meses, eu tô apto a atender. Não é dessa forma. Eu falo assim, um curso de psicologia são 5 anos e meio. 5 anos, E 5 não anos termina e aí, meio. né? Não, você estuda a vida toda, você está sempre estudando, você está fazendo novos cursos, procurando, mas, como diz, você vai fazer cursos em lugares que você sabe que vão te dar um curso de acordo, não qualquer lugar. Você não pega qualquer cursinho. Até porque se você pegar esses cursos muito, vamos dizer, pela internet, tá? Online, tá? Existem cursos online ótimos, excelentes. Mas você precisa ver a procedência disso. Sim. Então, você faz um cursinho de 3 meses e acha que você está apto. Como você está apto? Você se trabalhou? Sim. Até porque, para trabalhar como terapeuta, se a gente não estiver bem, você também não atende. Porque você começa a ter todos os seus sintomas ali naquele momento. Sim. Tá? Então, a gente precisa estar cuidado para poder cuidar, né? Então, eu acho que é bem difícil. Mas eu penso assim, o bom profissional, ele sempre tá aí, no mercado. E as pessoas que vão procurar esses que são mais baratos, às vezes, né? Porque julgam que, o tratamento é caro, eu vou pagar tudo isso e tem um outro lá que cobra tão baratinho. Mas você vê que não tem resultado, porque a pessoa não tem todo o embasamento que ela precisa para trabalhar com aquilo. Então, acaba que essa pessoa, depois de um tempo, ela já não consegue mais trabalhar. Né? E o próprio paciente já acorda e acaba vendo que não era aquilo que ele buscava. Está sendo efetivo, né? Sim. Legal, Cássia. E qual que é o maior desafio da área da psicologia hoje? Desafio como você quer? Assim, dos pacientes, por exemplo, a gente falou de um desafio, né? Que era esse estigma, esse preconceito de chegar. Hoje, assim, tem algum desafio que seja, por exemplo, maior que esse, maior que o preconceito da pessoa falar, eu preciso de um tratamento, eu preciso... Ainda existe isso? Ainda existe, mas eu acho assim, numa menor escala. Antigamente, eu podia dizer assim, minha agenda só tem mulheres, porque homens não vinham procurar atendimento. E hoje em dia, eu vejo que a procura masculina também está quase no mesmo nível, 50-50. Então, eu acho que isso, as pessoas abriram a cabeça para isso, que procurar um terapeuta é a coisa mais normal do mundo. Se pensar a psicologia em si, é só autoconhecimento. Você vai se conhecer melhor para você lidar melhor com as situações que você vive e isso vai te levar a uma vida muito mais saudável. Então, se pensar na psicologia como autoconhecimento, todo mundo deveria fazer, certo? Uma terapia.
Porque daí você se conhece melhor, você sabe suas dificuldades, você sabe aquilo que te impede de chegar a algum lugar, você trata aquilo e você muda. Legal. Ô, Cássia, tem aqueles pacientes que, tipo, vão na sua consulta, porque lá, quando a gente ia mais, tá? Tinha muito paciente, assim, que ia na consulta, pegava todas, como se, pegava todas as informações, daí queriam replicar em casa. Tipo, ai, sabe aquilo que você me falou? Falei pro meu marido, ou falei pra minha mãe, ou falei... E aí, começa a trabalhar dentro do processo, como se ela fosse só retirar a informação e daí falar do outro, né? Falar, o problema então tá da minha mãe, porque a Cássia falou que pessoas narcisistas, não sei o quê. Então, meu marido, não é? Começa a trabalhar outras pessoas dentro daquele processo que era para ser dela, né? Então, mas nessa hora você tem que começar a trazer o paciente para si mesmo, porque isso a maioria faz. Por quê? É um modo de fugir do problema. Né? É muito difícil falar da sua dor. É muito difícil aceitar que o problema está em você. Então, eu falo do outro como se o outro fosse o responsável por tudo que acontece na minha vida. Então, a gente precisa estar sempre trazendo o paciente para si mesmo, para se olhar. Ele tem que olhar para dentro de si e não à volta. Porque enquanto eu culpo o outro, eu tiro toda a responsabilidade minha. E isso alivia, né? Com certeza, é muito mais fácil, né? Sim. Eu jogar minha dor nas costas do outro. Então, eu tenho que trazer a responsabilidade para mim. E nesse momento, quando eu enxergo aquilo que eu tenho dificuldade, a coisa flui muito bem. Eu acho assim, tem vários pacientes que têm muita dificuldade de olhar para si mesmo. É sempre deixar que o outro. Então, quando eles começam a falar do outro, e você? Né? Como que você está reagindo diante de tal situação? Como que você age diante de tal situação? Se fosse o contrário, né? Então você traz o paciente de volta para ele olhar para si mesmo, porque senão não funciona, né? Porque ele não está tratando o outro. Sim, não às vezes que o outro não tenha realmente culpa, né? O outro traz coisas, magoa, frustra e tal, mas é o que você faz com aquilo, né? Por que você passa por aquilo? Porque você, de alguma forma, tudo aquilo que você passa é a sua permissão. Exato. Você autoriza que o outro faça aquilo passar, com você. Então, quando você culpa o outro, é porque antes de tudo você permitiu. Então, se você se permitiu, o outro vai continuar fazendo. E se você não mudar a sua postura, a maneira como você lida com as coisas, a maneira como você se coloca diante do outro, ele vai continuar fazendo isso, ele e todas as outras pessoas à sua volta. Até porque quando você não se ama, quando você não tem autoestima, você só atrai para você pessoas ao seu redor que são exatamente isso. Pessoas sem autoestima, que vão te sugar o tempo todo, porque você vai permitir. É aquela velha história da mesa, né, Cássia? Ninguém senta na mesa errada, né? Sim, é bem isso. Você tá onde seu padrão ali te permite, sim, né? É o seu lugar. E não tem como mudar, porque dentro de você, você está daquele jeito. E como você está daquele jeito, você só atrai aquilo para você. E como sair desse ciclo? Então, é se autoconhecendo. Quando você se conhece, quando você começa a olhar para você mesmo, você consegue fazer todas as mudanças que você precisa dentro de você. E aí você começa a viver um mundo muito diferente. Eu vou falar de mim, eu era uma pessoa muito ansiosa, tá? E eu conheci a hipnoterapia através disso. Então eu vou dizer para você que se eu tivesse naquela mesma situação que eu estava lá, eu jamais estaria aqui. Eu já teria falado um não no convite. Verdade, que você fala super bem. Mas eu tinha uma dificuldade muito grande de me expor, sempre achando assim, o que os outros vão pensar? Como que eles vão falar? E eu tô falando alguma coisa errada, vai ter sempre alguém para me criticar. E agora, não, eu tô aqui. Mas isso eu também me tratei, eu também fui buscar ajuda, né? Eu tive que me conhecer melhor para estar nesse lugar. Então, como diz, eu sou psicóloga, mas eu sou um ser humano em primeiro lugar. E tenho minhas dores e também tenho que trabalhar isso. Porque às vezes a gente olha esses profissionais, né, assim, principalmente da área
do autoconhecimento e a gente julga, né? Ah, tipo, essa pessoa não tem problema. É plena, porque a gente olha pra cá assim, plena. Não é bem assim? Tem pele bonita, tudo. Isso, tá bom. Por dentro ninguém sabe, né? Mas é assim, tô muito melhor. Claro, a gente vai sempre procurando melhorar. Mas é uma dúvida, eu acho que da maioria das pessoas também. O psicólogo, ele também precisa de terapia, Cássia? Precisa o tempo todo. Até porque ele lida com muita coisa ruim, vamos dizer assim, né? É São pesado, muitas né? dores, né? Então você lida com dores dos outros o tempo todo. Eu falo que eu vou dizer assim, graças a Deus eu consigo lidar bem com isso. Então eu não sou uma pessoa que, vamos dizer, eu atendo o dia todo, de noite eu tô lá exausta porque eu carreguei tudo aquilo. Não, eu consigo separar bem. Eu consigo fazer assim, esse paciente saiu, eu tenho outro para entrar. Sim. Então, assim, eu não posso misturar as histórias. Então, eu tenho que estar aqui para esse paciente agora. E aquela história é dele, É né? dele, Cássia? não é Você meu. tá ali pra ajudar. Então, mas é claro que tem alguns pacientes que, de alguma forma, eles sugam demais a energia da gente. Mas também eu já aprendi várias técnicas para resolver isso e a gente vai fazendo isso e resolve. Às vezes só um copo d'água após a sessão já resolve, já deixa eu embora. boazinha de novo. Então é bem tranquilo, graças a Deus. Que bom. E fala um pouquinho pra gente desse processo de hipnose, como que você começou? Como eu falei, eu conheci a hipnose porque eu fui numa apresentação. E nessa apresentação eu falei, eu preciso fazer por conta da minha ansiedade, como eu acabei de falar. E fui passar pelo processo. E depois que eu passei pelo processo, eu falei, gente, isso para os meus pacientes vai ajudar muito e eu preciso fazer esse curso. Então eu fui para fazer o curso, para realmente aprender a técnica. Eu fiz isso em 2018. E comecei fazendo com os meus pacientes. Daí um fala para um, outro fala para outro, mas nessa época eu ainda trabalhava com o Detran. Então eu tinha meus pacientes, atendia algumas hipnoses, mas eu estava no psicotécnico. Então foi bem pouco. Daí eu fiz um outro curso em 2022 também, que ajuda a gente a identificar as doenças emocionais, né? Que nós Bem na pandemia. Isso, tinha acabado, fui até na época de máscara para fazer o curso lá em São Paulo. E eu fiz um curso que chama Decodificação Mente e Corpo. Por quê? Porque as doenças, normalmente, ela tem um fundo emocional. Não são todas, nem todo mundo a doença que tem é de fundo emocional. É claro que a gente tem que analisar muito bem. A pessoa tem que já ter ido ao médico, feito todos os exames para depois a gente dizer, não melhora? Tá bom, então a gente pode procurar se é de fundo emocional. Nunca, jamais afirmar que é de fundo emocional. Fui fazer esse curso e esse ano eu fiz mais um, que chama Formação da Prática Terapêutica. Então, daí eu fui construindo isso para que eu pudesse atender de verdade só isso. Então, faz 1 mês e meio que eu tô só com a área de psicologia e hipnoterapia. E então, a hipnoterapia para mim, eu acho que é uma ferramenta poderosíssima. A gente consegue tratar a raiz do problema, certo? E de uma maneira breve, com 2, 3 sessões, normalmente a gente consegue fazer com que a pessoa se sinta muito melhor. Como, Cássio? O que acontece numa sessão de hipnoterapia, por exemplo, que tem esse resultado tão rápido? Exatamente porque a gente usa a hipnose, que talvez as pessoas não saibam o que é um fenômeno natural da nossa mente. É como respirar, vamos dizer assim. E a gente está em hipnose várias vezes ao dia e nem sabe. Um exemplo disso, quando eu assisto um filme e eu me emociono, eu estou em hipnose. E as pessoas não sabem disso. Quando eu como algum alimento e aquilo me reporta a alguém, vamos dizer, eu comi um bolo e falo, nossa, esse bolo lembra o bolo da minha avó. Tá um cheirinho. Isso, eu estou em hipnose, certo? Então, por ser um estado natural da mente, na hipnoterapia, a gente busca isso através das emoções. Então, quando eu tenho uma emoção muito forte de algum fato que aconteceu comigo, eu consigo voltar para a primeira vez que aquilo aconteceu. Voltar não, né? A mente traz, o nosso subconsciente traz isso. Tá lá embaixo, tá lá escondidinho, e quando você acessa a emoção que você tem aquilo, vamos supor, um medo. Eu tenho muito medo, eu sinto medo de alguma coisa e isso me paralisa. Então, quando você
pede para o subconsciente trazer aquilo para a pessoa, ela consegue achar lá na caixinha dela do subconsciente onde ela aprendeu o medo. Porque todas as emoções que a gente tem na vida da gente é porque ela já foi aprendida de alguma forma. E normalmente é lá na infância. Ficam armazenadas. Ficam armazenadas que nem um computadorzinho, lá você tem caixinhas. Um filme muito bonitinho, é infantil, eu tô assistindo com as minhas filhas, o Divertidamente, né? Que explica muito isso, né? Das memórias bases que estão mais ali pertinho. E ele é muito bom para uma didática de como você trabalha. E tá tudo ali, a gente tem todas as emoções dentro da gente. E a gente, o que eu falo é assim, quando você tem uma situação onde você acaba entrando num estado de depressão ou uma crise de ansiedade, crise de pânico, é por quê? Porque seu copo encheu. É porque você foi alimentando aquilo por muitos anos. E daí chega uma hora que o copo transborda. E o transbordar do copo é quando você entra em depressão. Porque você já conhecia esse sintoma, você já tinha ele. Só que de forma mais leve, vamos dizer assim. Eu tive um momento de muita tristeza lá atrás. Mas passou, fiquei um dia e passou. Tive de novo. E aquilo lá durou 2, 3 dias. Mas também passou. Era só uma tristeza. Mas é o empilhamento, né? Isso. Então, quando eu vou acumulando aquilo dentro de mim, chega um momento que você não dá conta mais de lidar. E quando você não dá conta de lidar é quando você tem o sintoma mais aguçado e daí você precisa cuidar de vez, né? Você precisa se olhar. E a hipnose ajuda em todas as compulsões, por exemplo? Ajuda. Na realidade é assim. A gente precisa encontrar a causa, o porquê da compulsão. Eu vou dar um exemplo da obesidade. A pessoa que come, ela pode estar ligada a 2 fatores mais comuns. Claro que pode ter outros, mas assim, mais comuns. Eu como para preencher um vazio que eu tenho. Então, assim, toda vez que eu me frustro, eu vou lá e como. Então, eu estou preenchendo um vazio. Porque quando a pessoa que é obesa, o que ela procura mais? O doce, que o doce sacia e acalma, entre aspas, né? Então, eu vou buscar isso. Então, eu vou engordando. Mas eu também posso ter a obesidade como uma forma de defesa, para que as pessoas não se aproximem de mim. Então, eu estou obesa, porque daí eu justifico aquele sentimento que eu já tenho. Entendi. Que eu sou rejeitada, que as pessoas não gostam de mim. Então, eu crio isso dentro da minha cabeça, porque em algum momento eu entendi que era essa a situação. Só que assim, o fato que ocorre normalmente não é a realidade daquilo que a pessoa está passando. É a interpretação que ela deu para aquele fato. E aquilo faz com que ela tenha o sintoma. Interessante. A gente fala também bastante do cigarro, por exemplo, né? Dos vícios, né? Bebida, cigarro. E às vezes a pessoa também, ela traz aquilo como desculpa. Tipo, eu fumo porque relaxa e tal. Isso, é só desculpa. Tem outras atividades que relaxam, né? Uma respiração bem feita relaxa, né? E o porquê a escolha do cigarro, daquele vício? Então, em algum momento ele aprendeu que o cigarro, ele se sentia mais calmo. Então, ele usa o cigarro como desculpa. Não que o cigarro seja... porque ele passou por alguma situação, na realidade, e que, de repente, alguém ofereceu um cigarro para ele, ele fumou, aquilo acalmou, ele fala assim, ok, o cigarro acalma. Então, não é o cigarro. Ele usa o cigarro como muleta. Sim. Né? Porque a gente tem muito isso, né? Uma pessoa que bebe, ela bebe porque ela é feliz? Claro que não. Uma pessoa que usa droga, ela usa droga porque ela é feliz? Claro que não. Então, existe uma causa lá atrás para ter levado essa pessoa ao uso da droga, ao uso do álcool. Certo? Muitas vezes a desculpa é eu bebo pra ficar feliz, né? Isso. Pra ficar alegre, né? Mas, eu não sou alcoólatra, bebe todo dia, não é alcoólatra. Claro que é. Mas eu tomo só uma cerveja. Mas uma cerveja já é alcoolismo. E muitas pessoas não têm esse conhecimento, né? Porque a partir do momento que você bebe todos os dias, mesmo que não seja todos os dias, mas você bebe a maior parte dos dias da semana, você já é alcoólatra. Porque você não fica sem. Se você tem a necessidade. Acho que se você tem a necessidade... Mesmo que seja uma vez na semana, né? Mas, sim. Eu tenho, sei lá, chega no final de semana, eu tenho que beber. Sim.
Acho que já é um Até, alerta ali, né? e até porque o vício, o que que acontece? Você começa fumando, vamos dizer, um cigarro no dia. Quando você vê, você está fumando um maço inteiro no dia. A bebida é a mesma coisa. Você começa tomando uma cerveja ou um copo de cerveja. Quando você vê um copo de cerveja, não te faz mais nada. E como eu busco alguma coisa que me dê prazer com o vício, eu vou ter que aumentar isso o tempo todo. E é por isso que daí, então, eu fico alcoólatra, ou eu fumo maços e maços de cigarro, que eu já peguei pessoas que fumam 2 maços de cigarro, quer dizer, 40 cigarros, você apaga um e acende outro durante o dia inteiro, da hora que acorda, ou acorda até de madrugada. Já ouvi pessoas dizerem que acordam de madrugada porque precisa fumar. Quer dizer, olha o vício, aonde chegou. Não consegue dormir, né? Atrapalha o sono. Sim. Atrapalha a vida como um todo, atrapalha o relacionamento com as pessoas que estão à volta. Então, o vício, de qualquer forma, atrapalha tudo. Sim. E esses são vícios bem tradicionais, né, Cássia? Sim. Mas hoje existem novos vilões aí. Tem. E a tela, eu acho que é a principal delas na atualidade, né? Sim. Você tem muitos pacientes com problemas, por exemplo, com isso? Tela, videogame. Porque antigamente esse era um problema de um adolescente, por exemplo. Sim. E hoje a gente já vê que já está afetando os chefes de família, homens, mulheres. E já está mais expandido, assim, né? Eu não tenho grande procura em cima disso, mas, assim, pelo que eu percebo, isso aumentou muito mesmo, né? É uma situação cada vez mais complicada, porque as pessoas se isolam para poder estar no computador, para poder estar jogando ou para poder estar vendo rede social o tempo todo, como se aquilo agregasse alguma coisa, e esquece da vida, não tem mais o contato com as pessoas. É tudo, até às vezes dentro de casa tá mandando mensagem para o outro, lá no outro cômodo, para não ter o trabalho de levantar e falar com a pessoa. Então isso é muito ruim, porque você perdeu o contato social, perdeu o contato com as pessoas. Você tá ali num mundo que não existe, né? Numa bolha, né? Então assim, eu tô aqui no meu mundinho trancado dentro de um quarto ou dentro de algum lugar, e as pessoas à sua volta? E o convívio, e o conversar, o olho no olho, onde foi parar? E isso eu acho que, assim, é claro que está afetando os adultos também, mas a maior parte são os adolescentes, que já não sabem lidar com as frustrações, que não sabem como lidar com a vida, né, de uma forma geral. Então, eles se escondem. E isso é um vício que é difícil, né, porque hoje a gente usa o celular para tudo, né? Sim. Praticamente. É difícil de viver sem, né? Então, muitas vezes, a pessoa não consegue separar ou se organizar para usar de uma forma a favor dela, né? É uma ferramenta a favor e acaba entrando nesses vícios, né? Nessas Sim, porque armadilhas. Vamos dizer assim, tá, você usa para trabalhar, eu também uso. Ok, mas então eu vou fazer uso no trabalho. A hora que eu não tenho trabalho, eu não preciso estar o tempo todo na rede social. Eu não preciso estar ali o tempo todo vendo alguma coisa. Eu não preciso estar ali jogando o tempo todo. Certo? Então, assim, tá. Eu trabalho a semana inteira, eu uso o celular. Ok, no fim de semana eu preciso ficar com ele o dia todo? Não. Não tem necessidade. Mas Aí eu preciso ter o contato com as pessoas. Eu preciso sair, eu preciso conhecer gente, eu preciso o olho no olho. Né? E o que eu percebo, os jovens não querem mais isso, né? Eles estão cada vez mais isolados dentro das bolinhas dele, né? É o autocontrole, né? Sim. Que é difícil. Você se controlar perante um desejo ali de entrar, enfim, de entrar numa rede social e num jogo. O jogo pega bastante, né? O jogo eu acho que é o pior, né? Porque daí você joga com um, joga com outro e vai jogando, quando você vê, você passou o dia todo jogando e nem percebeu que o dia acabou. É verdade. E aquilo te afeta bastante, né? Principalmente as frustrações, né? Porque tudo que você olha ali, você vive num universo paralelo, depois você entra no Instagram, tudo que você vê... não que seja mentira, mas você vê... Mas é tudo muito lindo. É tudo muito lindo. É muito florido, né? Assim. E a realidade, muitas vezes, da pessoa que está ali olhando, fala, nossa,
olha, a Cássia tá viajando, fulano tá viajando, ciclano tá todo mundo bem. Sim. E eu tô aqui em casa. E aí começa a se comparar com aquela questão que não é realidade o tempo todo, né? Sim. Porque vamos dizer, uma pessoa que fica olhando lá, tá? Ai, fulano tá viajando, Beltrano tá viajando e eu tô aqui. Tá bom, será que esse fulano que foi viajar, ou outro, ele viaja o ano inteiro, ele viaja uma vez no ano e coincidiu de você olhar e ver ele viajando, Sim. né? Então, assim, mas é a percepção que a gente vai tendo, né? Então, assim, eu tenho a percepção de que aquilo é o tempo todo, e na realidade não existe isso, né? Só que as redes sociais hoje em dia é muito isso, né? É a questão de tudo é muito lindo, maravilhoso, porque ninguém posta as tristezas, Não. ninguém posta as dores. Não, Eu só não mostro posta. o que é bonito, o que é bom, o que é alegre. Sim. Então, quando eu faço isso, o que acontece? As pessoas enxergam a sua vida como sendo plena, maravilhosa, que você está viajando, então, nossa, você tem dinheiro. Você trocou um carro? Nossa, você trocou um carro. Mas ninguém viu o sacrifício que você fez para juntar o dinheiro para comprar o carro, ou para pagar a viagem, dia, né? ou para pagar uma viagem, não é? Então, assim, não é desse jeito, né? Cássia, e dá uma dica pra gente, assim, pra quem quer começar a cuidar da saúde emocional agora, nós estamos chegando no final do ano, o pessoal sempre faz aquelas benditas promessas de começo de ano. Quem tem essa vontade, né, de realmente começar a se cuidar, de cuidar do seu autocontrole, do seu emocional, fala uma dica para essas pessoas. Eu acho que a dica mais valiosa é olhar para si e esquecer o outro nesse primeiro momento. É assim, não se comparar com ninguém, porque a gente não sabe o que o outro passa, nem as dores, nem as alegrias. Então, é olhar para você, o que você tem, aonde você pode chegar, o que você pode alcançar e ter objetivos. Quando você tem objetivo e quando você sonha, você alcança, porque o seu subconsciente já começa a se programar para você alcançar aquilo que você deseja. Agora, quando você não tem sonho nenhum, você só fica no sonho do outro, querendo alcançar aquilo que o outro tem, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, olhar para dentro de si e sonhar e se programar para que aquilo aconteça. Legal. E por fim, deixa uma mensagem também para aqueles que estão enfrentando nesse momento algum problema emocional de grande porte e está com dificuldade de superá-los. Eu acho assim, você precisa ter a disponibilidade de se cuidar. Eu acho que cuidar de si é a melhor coisa que você faz na sua vida. Se conhecer melhor, entender as suas dores. Procura um profissional se você não dá conta de fazer isso sozinho. Porque dependendo da situação que você está, você já não consegue fazer mais isso sozinho. Procura um profissional, escolha um profissional que você tenha conhecimento, que você tenha indicações. Não vá procurar qualquer pessoa. Busque alguém que conheça, que tenha conhecimento na área. E vai se cuidar. Se cuidar é ter amor próprio. E amor próprio a gente não perde nunca. Quanto mais você se cuida, mais você se ama e melhor você está para você e para os outros. Maravilha, Cássia. Muito obrigada por esse bate-papo. Foi super legal, super produtivo. Acho que vai ajudar aí muitas pessoas também. Gostei muito, viu? E parabéns pelo seu trabalho, muito sucesso. Eu que agradeço o convite, né? Como eu falei, se não fosse em outra época eu não estaria aqui, mas estou feliz pelo convite. De verdade, foi muito bom para eu estar aqui e eu estou à disposição das pessoas que se interessarem, é só entrar em contato. Aí depois você pode deixar o seu WhatsApp, as suas redes sociais. Tá, o meu WhatsApp é 994710062 e o Instagram é Cássia Regina Mercante. Então é só me procurar lá. A página do Instagram ainda não está muito boa, mas ela vai ficar. Tá boa sim, já olhei lá, tá super legal. Muito obrigada, Cássia, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada a você, Janaína. Foi um prazer estar aqui. Então, chegamos ao final de mais um episódio da Noite pro Dia. Esse papo foi super bacana com a Cássia. Se você gostou, já compartilha com quem tá precisando aí de dicas de cuidados emocionais, autoconhecimento e aproveita
Curte a nossa página, nos segue no YouTube, TV SB Notícias e também no Instagram, @portal SB Notícias, para acompanhar as notícias da cidade e da região. Muito obrigada e boa noite!